todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje venho fazer a revisão deste Voyager Class Wreck-Guard e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Junkion Wreck-Guard no seu modo veículo. Vou colocá-lo agora momentaneamente aqui ao lado para vos mostrar rapidamente aqui a caixa. Temos a imagem dele muitíssimo fixe e sensacional. Aqui do Wreck-Guard 86, Studio Series, logotipo dos Autobots, Wreck-Guard, Transformers The Movie, Hasbro, Transformers Generation, Takara Tomy. Na parte superior, Transformers The Movie. Nesta lateral, esta imagem sensacional e muitíssimo fixe do Wreck-Guard. Aqui os vários idiomas a indicar como ele é um Voyager Class. Na parte de trás, novamente aqui esta imagem sensacional do Wreck-Guard no seu modo robô e 22 espaços são necessários para a transformação em modo veículo e vice-versa. Esta imagem que também já vos irei mostrar na revisão, que é um cenário ou background que também está dentro da caixa, pois fica muitíssimo fixe. Esta outra lateral, novamente aqui o Wreck-Guard, aparentemente assim com uma imagem de ir atacar ou algo assim desse género, muitíssimo porreiro. Aqui a parte de baixo é que estamos mais habituados a ver. Voltando ao foco da nossa revisão, o Wreck-Guard no seu modo veículo, esta moto é fantástica e fenomenal. Posso ser um bocado suspeito que eu sou um grande admirador e apreciador de motas, por isso gosto imenso desta moto também. É um facto, gosto mesmo desta moto. Mostrar-vos já aqui alguns detalhes e pormenores. Temos aqui este detalhe aqui na parte da frente, muitíssimo porreiro. Aqui a arma da moto que já vos vou mostrar quando vou mostrar aqui a parte frontal. Aqui estes espigões já são característicos, é de ambos os lados. E é característico nele no filme de 86, tanto no modo mota como no modo robô. Então estes detalhes e pormenores todos. Aqui esta mala da parte traseira também muitíssimo fixe, também tem de ambos os lados. Aqui a maneta, aqui a chama no depósito, aqui o motor aqui em cinzento, está sensacional e fenomenal mesmo, muitíssimo fixe. Aqui visto pela parte de trás também muitíssimo bem feita, na minha opinião, está muitíssimo correto mesmo. Esta outra lateral, como estava a dizer, igualzinha ao outro lado, também muitíssimo bem feita. Isto aqui então pela parte da frente, também está sensacional. Aqui as duas armas, aqui a roda e está qualquer coisa, está mesmo um espetáculo. Isto pela parte superior, aqui as chamas aqui no depósito de combustível, as duas manetes, aqui como estava a dizer também as malas, o assento, está muitíssimo claro. Visto aqui pela parte de baixo e, na minha opinião, uma moto fantástica e espetacular mesmo. Mostrar-vos agora também que, arrumando aqui os apoios de ambos os lados da moto, ela tem um bocado a tendência de tombar ou para a esquerda ou para a direita. Ainda assim os apoios estão lá mesmo para esta situação, para isto não acontecer, e mostrar-vos aqui que a nível de rodar praticamente não roda. É característico no filme os pneus também ter estes espigões e derivado a isso aqui no estúdio a moto praticamente é que não roda, desliza só, mas não roda. Voltando a recolocar aqui os apoios de ambos os lados, aproveitar também para vos mostrar aqui a arma do Wreck-Guard. É esta arma assim um tanto característica de 4 lâminas, muitíssimo interessante, muitíssimo clara, e que também dá para ser arrumada no seu modo veículo aqui na parte de trás. Se quiserem podem arrumá-la assim aqui, como eu estou a dar exemplo, assim de lado, ou virada assim para baixo, caso o queiram, mas eu vou deixar assim virado para a parte de cima, que é como as instruções também indicam, e pronto, é só como também está na parte de trás da caixa, então fica assim. Agora mostrar-vos também aqui uma situação muitíssimo porreira. Quero-vos mostrar, por exemplo, a RC fazer dela uma motoqueira, e também ao fim e ao cabo é uma homenagem a todas as mulheres que gostam de andar de motas, e aqui temos então um exemplo de como é muitíssimo fixe. Podemos colocar Transformers, neste caso a RC, a conduzir o Wreck-Guard, e não só, vou-vos também já mostrar um outro exemplo. Um outro exemplo, aí está, é aqui o Hot Rod, como também poderia ser outro Transformer. Assim, depois vai da criatividade de cada um e a opção de cada um. Mas por acaso escolhi aqui o Hot Rod, também é uma homenagem aos motoqueiros, que também gostam, o pessoal que gosta de andar de motas e isso tudo. Mas agora a falar sério, tá, são dois exemplos que eu dei, a RC e o Hot Rod. Podem depois usar com muitos outros Transformers, vai ao critério e à imaginação de cada um. Mas pronto, era assim este outro exemplo. Vou-vos agora também mostrar uma situação muitíssimo porreira. E também mostrar-vos esta situação muitíssimo porreira, que é o Wreck-Guard neste mini estúdio ou background que vem dentro da caixa dele. E é muito interessante porque representa o planeta dos Junkions, é o planeta dele, claro. E gostávamos de mostrar ele em modo veículo,
como é que fica assim com esta imagem de background. Na minha opinião acho que fica muitíssimo porreiro e muitíssimo fixe. Aqui com a nave também deles dos Junkions, também muitíssimo interessante. E pronto, assim é uma opção que também têm quando adquirirem o Reckguard, é assim este background ou assim este mini estúdio, muitíssimo fixe. Aqui dizer Studio Series, aqui o logótipo dos Autobots, aqui também, aqui dizer Transformers, e está muito interessante e queria-vos mesmo mostrar isto. Mais à frente na revisão também vou-vos mostrar como é que fica ele em modo robô com este mini background, mas para agora vou já fazer comparações com o Reckguard em modo veículo. Para as comparações com o Reckguard trago já aqui o Hot Rod Studio Series também, para vos mostrar como é que ficam os dois, isto assim aqui de lado, os 5 porreiros. Trago também já o Springer, a Siege, linha Siege, também mostro-vos como ficam assim os dois lado a lado, também muitíssimo loucos, bons Transformers mesmo. E trago também a RC, da Takara Tomy Legends, para verem também como é que ficam assim os dois. Aqui é mais pequena, mas ainda assim uma boa representação, excelente representação do filme. E preparar agora tudo para a transformação do Reckguard em modo robô. Dando início à transformação, começo já por retirar aqui a arma dele e ponho agora no momento aqui de parte. Fecho aqui os dois apoios de ambos os lados, como podem verificar. Chego agora aqui a esta zona e temos aqui um pino e abre-se aqui esta zona aqui do pino e deste lado é a mesma coisa. Encaixa-se aqui os dois pinos nestes orifícios. Chegando agora aqui à parte de trás, podemos abrir aqui já este setor para retirar aqui a roda. No momento também guardamos a roda aí de parte. Direitamos agora aqui as pernas. Aqui a zona dos pés também já se podem endireitar de momento. Vindo agora aqui à parte da frente, dizer-vos que dá para fazer individualmente ou logo em simultâneo, que é retirar daqui e desencaixar estes dois pinos. Se fizerem os dois assim ao mesmo tempo, desencaixa estes pinos aqui de ambos os lados, como podem verificar deste e deste. Já dá para agora abrir aqui este setor, depois a zona aqui dos braços, tira-se a roda e guarda-se também do momento para o lado. Aqui a zona dos braços, agora abrimos assim para os lados e a zona aqui do peito dele é revelada. Vou mostrar aqui tudo em frame para ver se dá para ver tudo aqui esta zona da cabeça e tudo e desencaixamos aqui esta zona do peito dele. Chegando agora aqui a esta parte aqui, vamos dobrar uma vez, faz aqui a zona aqui da cintura, dobramos também outra vez, mas endireitamos agora aqui a parte da frente e esta zona aqui também dá para dar aqui um jeito, fica ali tudo certo. Aqui nesta zona aqui de trás já fica aqui a cintura também completa. Puxando agora aqui um bocadinho mais para a frente, aqui esta parte, vou só agora nivelar aqui a câmera para vos mostrar a parte superior. Vendo agora aqui mais pela parte de cima, esta parte aqui de trás, a zona aqui deste vidro aqui fecha-se e esta parte aqui toda vem cá para dentro, até dá assim um estalo, dá-se assim um estalinho só para encaixar bem aqui para a parte de dentro. Agora esta parte vai assim, esta zona aqui recolhe toda aqui para este setor, como podem verificar, a parte aqui toda de dentro. Endireitamos agora aqui esta zona do peito, já aqui a cabeça. Nivelamos agora aqui a zona, vá lá, digamos, dos ombros dele e vão encaixar estes pinos, encaixam aqui nestes orifícios, em cada lado, nestes portos. Assim bem encaixados, já está bem encaixado dos dois lados. Agora já está quase, a transformação já está quase concluída. A zona dos braços baixamos, rodamos também dá para revelar já aqui as mãos. Esta mão deste lado e este lado é igual, também roda-se, revela-se também aqui a mão, quase. Aqui a zona das manetes, escondemos-la um bocadinho aqui mais para a parte de trás e encaixamos as rodas aqui nos devidos sítios, que é aqui uma no antebraço e aqui esta que é aqui deste lado da perna. E temos então aqui o Reckguard finalmente transformado e muitíssimo fixe. Super G1 e Reckguard, está mesmo sensacional e
fenomenal. E é mesmo G1, é mesmo um espetáculo. Mostrando-vos agora aqui um bocado mais os pormenores e os detalhes do Wreck-Guard, que está altamente. E fazendo só aqui um bocadinho o foco aqui ao bigode dele, aqui à cara e ao bigode e ao mustache. Como podem verificar, está muitíssimo fixe. Está igualzinho ao filme. Está sensacional, está mesmo espetacular. Ali os olhos em vermelho e ali a zona deste grande bigode, que é mesmo dele, está muitíssimo porreiro mesmo. Esta parte depois define aqui a zona do peitoral. É também caracteristicamente como o filme e como o desenho animado. Pois isto é uma ball joint, podem colocar como preferirem, mas não me vou focar muito nesta parte. O resto também está super detalhado, super pormenorizado, cheio de detalhes e pormenores, isso tudo está muitíssimo fixe. Assim como, também agora mostrar-vos aqui um bocadinho melhor, a transformação dele também é muitíssimo clean, como também podem ver, não tem praticamente assim nenhum backpack grande nem nada assim do género. Aqui as rodas são opcionais, mas regra geral devem estar como estão, mas depois quiserem tirar também sabem que o podem fazer. Acho que está uma transformação muitíssimo fixe e mesmo altamente. Mostrar-vos agora toda a articulação do Wreck-Guard. Aqui a cabeça é uma ball joint, dá para olhar isto para cima e um bocadinho isto para baixo. Não dá mais por causa ali depois do bigode e já não deixa baixar mais a cabeça. Mas de forma um bocadinho estranha dá para rodar 360, como podem verificar. A cabeça roda mesmo os 360. Aqui esta zona, caso queiram, por alguma razão, uma ball joint, e então dá à vontade para rodarem como preferirem. De forma um bocadinho exagerada, aqui na zona do braço temos toda esta amplitude, mas mostro-vos na mesma, um bocadinho exagerada. Voltando agora aqui a uns valores mais normais, temos toda esta amplitude. Aqui nesta zona temos uma rotação de 360 graus, assim como podem verificar. Zona do cotovelo, 90 graus. Também podem ver, zona aqui das mãos 360 graus, ou derivado também à transformação dá para recolher e voltar outra vez a pôr normal. Aqui na zona da cintura, mostrar-vos que temos rotação de 360 e por alguma razão, se o quiserem, desencaixando aqui esta peça, dá para fazer aqui um bocado de inclinação. Se por alguma razão quiserem, dá para fazer esta inclinação com ela. Tem que se desencaixar aqui um bocadinho esta parte aqui da cintura e dá para fazer assim esta inclinação para a frente. Zona aqui das pernas, levantando aqui esta parte, temos esta amplitude, dá para fazer toda a espargata ou denominadamente full van damme. Para a parte da frente vai isto tudo, dá um valente pontapé e também de forma um bocado exagerada, derivada à transformação, temos tudo isto e mais um clique. Mas pronto, é só para vos mostrar. A zona assim de joelhada, temos assim este ângulo todo para dar uma valente joelhada, também está muitíssimo porreiro. Aqui nesta zona temos 360 graus também, temos que abrir um bocadinho por causa aqui desta zona do pico, mas temos 360. Aqui nesta parte aqui debaixo dos pés vai isto tudo para trás, vai este bocadinho para a frente e temos também todo este ângulo, isto é igual de um lado e do outro. Temos aqui todo este ângulo. Estou-vos a dar este lado como exemplo, como este lado temos aqui as rodas e isso tudo, mas é igual, é literalmente a mesma coisa. Então temos aqui toda a articulação do Wreck-Guard, ele é muitíssimo articulado, espetacular mesmo, muitíssimo articulado e muito bem. Trazendo também agora a arma dele, colocamos já a arma dele aqui na mão, que é o suposto. Vou agora prepará-lo para trazer outros Transformers para fazer as comparações com ele. Para as comparações trago já aqui o Outroad e a RC, para verem como é que ficam aqui junto ao Wreck-Guard. Também trago aqui o Springer e o Ultra Magnus. Também acho que ficam muitíssimo bem, muitíssimo fixe. E para finalizar trago aqui o Rodimus Prime. Espetáculo mesmo. Muitíssimo porreiros. Vou agora mostrar-vos como é que ele fica no cenário e logo a seguir as minhas comparações finais. De forma rápida, novamente só para vos mostrar aqui como é que ele fica novamente aqui no cenário que vem com a caixa, mas agora em modo robô. Também acho que fica muitíssimo fixe. Também acho que dá para umas boas fotos e até para umas certas filmagens também acho que fica muitíssimo interessante. E agora vou já dar as minhas opiniões finais. Na minha opinião, acho este Wreck-Guard excelente, está muitíssimo bem feito, está um espetáculo. Tanto como modo veículo como modo robô estão os dois magníficos.
É certo que no modo veículo derivado das rodas serem como são não roda tão bem, mas tirando isso é só um pequeno detalhe. Todo o resto está um espetáculo e está mesmo muitíssimo bem concebido este Transformer. Aconselho mesmo a tentarem ter um na vossa coleção, que parece que foi retirado literalmente do filme de 86, do cartoon, está mesmo G1, está magnífico. Vou deixar os links aqui em baixo na descrição do Instagram, do Facebook, redes sociais, para ver o que estou a fazer e o que estou a perspectivar a fazer no canal do YouTube, entre outras coisas. Espero que tenham gostado mais desta revisão, irão vir mais, e tentando sempre melhorar mais qualquer coisa. Desde já, um muito obrigado e não percam a próxima revisão, vemo-nos em breve.